falando o que precisa falar, porque não sabe como lidar com a mulher? Será que isso é um tema que eu preciso entrar com um pouco mais de cuidado? E aí, nos one-on-ones, eu fui dando essa liberdade para trazer. Você está com dificuldade? Eu percebi que na última reunião você não estava tão solto, tão confiante, alguma coisa, para tentar ver se era alguma coisa deste equilíbrio. Está começando mais um Opencast, sejam muito bem-vindos. Hoje um episódio especial, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é liderança feminina em tecnologia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres, em especial minha filha, Ana Lu, te amo. E trazer uma reflexão, e a gente precisa trazer essa reflexão, é um tema muito importante. Por muito tempo, a área de tecnologia ela foi predominantemente dominada por homens, e isso tem mudado muito. E por causa de vocês, mudando esse cenário, transformando o setor, hoje a gente vê essa diferença. Então, hoje eu trouxe duas convidadas incríveis. Fernanda, Fernanda, eu vou ter que ler porque o currículo é extenso, tá? É grande. CTO da Get Ninjas, há mais de 25 anos de experiências na área de tecnologia, liderou times multidisciplinares, passou pelo PicPay, outras empresas do setor financeiro e hoje muito focada em tecnologia com foco em inovação e escalabilidade, Prazer, Fernanda, seja muito bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite. E a Ana, A Ana é referência em transformação digital, acompanha o seu LinkedIn. Obrigada. Com foco muito forte em transformação digital e estratégia de TI, a trajetória internacional, experiência em múltiplos segmentos de indústria, serviço financeiro, e liderou aí grandes projetos, em empresas como Grupo Protege, Metal Frio, e além de uma atuação executiva, também participa aí de grupos, de inclusão feminina em tecnologia. Ana, obrigado. Estou um pouco nervoso porque é um tema foge um pouco da caixinha, mas vamos lá, vai ser um bate-papo inspirador. Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma pergunta aqui que é, como foi a jornada de vocês de liderança feminina, de liderança, conta um pouquinho do começo, Como foi a jornada até chegar à liderança? Ana, por favor. Olha, eu vou falar que já foi um desafio, não sei se foi isso para a Fernanda também, mas já na faculdade. Quando a gente colocou, pelo menos quando eu coloquei os pés, em 1997, só tinham 5 meninas na sala, de uma sala de 60. Então, ali você já tem um retrato daquilo que você vai encontrar, de como é que vai ser o mercado de trabalho daquilo que você escolheu. Que você é cheio de sonhos ali naquele começo de vida, engajando ali num segmento que é extremamente pujante. Desde aquela época, sabia-se que tecnologia ia ser uma das áreas mais fortes em termos de inovação, de usar novidades, e aquilo me chamava muita atenção. Mas logo de cara a gente já começa a ver um desafio que para mim não me intimidou, mas que a gente tem que aprender a lidar com isso. Não é uma realidade que vai mudar da noite para o dia, mas é uma realidade que eu vou ter que aprender a lidar para não sofrer com ela. Assumo a minha primeira cadeira de liderança em 2007, como coordenadora de auditoria de sistemas, numa transição de cadeira que eu fiz de tecnologia para auditoria, e aí as coisas começam a ficar mais claras, o tamanho do passo que é a liderança feminina nas empresas. Em tecnologia ela é difícil também a auditoria, eu acho que em todas as áreas. Existem algumas áreas mais abertas, mais que abraçam a causa de uma forma um pouco diferente, mas a parte de tecnologia, de auditoria, sempre foi uma área que, assim, são áreas que sempre desafiaram muito as mulheres, E eu acho que um dos pontos que eu me apeguei muito, e aí depois a Fernanda pode trazer a experiência dela pra gente, é não se intimidar. E também não querer mudar tudo da noite pro dia, As coisas vão acontecendo naturalmente, as oportunidades vão aparecendo, e eu sempre me utilizei de tecnicidade. Então, uma das minhas principais armas era como é que eu vou chegar numa mesa e discutir de igual para igual? Eles só vão me ouvir se eu tiver uma tecnicidade impecável.
Então, acho que a parte técnica é algo que não dá para fazer de qualquer jeito. Então, tem que ser numa discussão muito profunda. E aí, sim, você vai começando a ter mais espaço para falar. Mas liderança, nessa primeira cadeira, ela foi um desafio, porque ninguém entra numa cadeira de liderança sabendo. Eu brinco muito que liderança é uma jornada, é um processo evolutivo, não acaba nunca. Então, a primeira, segunda cadeira, você bate cabeça, você erra mesmo, seja com pares, com liderados, com seus superiores, pessoas, né? Porque você está lidando com algo que não é mais tão base técnica, embora uma cadeira de coordenação ainda exerça muita tecnicidade, basicamente mais de 50% ainda do tempo, mas já tem um peso e um olhar de gestão, né? Então, não sei o que a Fernanda tem para trazer, mas eu acho que eu diria isso, assim, para mim foi esse grande desafio. Sim, com certeza, assim, na faculdade a mesma coisa, assim, a minha sala tinha acho que 69 pessoas, eram 5 mulheres, nós 5 nos formamos na época, uma delas até fez engenharia, né, da computação, mas não gostava muito e hoje é uma excelente veterinária, né, porque ela foi se dedicar àquilo que ela amava. E eu sempre soube que eu queria fazer tecnologia desde criança, assim, quando eu vi meu primeiro computador, eu falei, eu quero aprender a mexer nisso daqui, né? E então eu cursei a faculdade, eu fui ter o meu primeiro cargo de liderança em 2010, quando eu saí da Borland e fui para o governo do estado de São Paulo, a convite de um diretor financeiro, porque eu estava na Borland há algum tempo já, e ali a Borland eu tinha uma líder muito inspiradora, que é a Adriana Reigadas, que ela é de fato assim, o meu exemplo, e ela foi o meu exemplo durante muitos anos, era a pessoa que eu olhava e eu falava assim, um dia eu quero ser uma Adriana Reigadas, né? Que ela era a diretora de operações e desenvolvimento na Borland na época, e a gente prestava serviço para o governo do estado, durante esse tempo ali, um diretor me fez o convite e eu fui para o governo do estado na CDHU. Então, foi meu primeiro papel de liderança já dentro do governo. Então, teve um plus a mais, né, de dificuldade, que era uma criança praticamente, no auge dos 20 e pouquinhos anos, quase 30 anos ali, sem nenhuma experiência com pessoas, sem nenhuma experiência de liderança, e eu me vi liderando um time de pessoas muito mais velhas do que eu, com muito mais tempo de carreira e numa tecnologia muito antiga. Então, o técnico foi essencial. Então, conversar, falar na mesma língua foi o que ajudou, né? E, infelizmente, né, você precisa criar uma máscara, né? Então, a mulher, assim, eu cito que a mulher na liderança, ou a mulher no trabalho como profissional, ela precisa vestir ali uma máscara, então ela tem que ser mais forte, ela tem que ser cascadura, ela não pode deixar transparecer um monte de coisas, porque senão ela é frágil demais, né? Não pode conversar com ela, que falar um pouco grosso, que ela vai chorar ou algo do tipo. Então, você acaba também criando essa casca grossa para poder lidar junto com o pessoal ali. Então, além do técnico, você também precisa da casca grossa. E muitas vezes a casca grossa é ruim, porque te veem como uma pessoa insensível ou dura demais. Mas, na verdade, você só está se protegendo do mundo também. Porque você tem que se provar o tempo inteiro. Então, o técnico é basicamente isso. Me peguei em diversas reuniões que eu dava exatamente a solução e ninguém ouvia. Passava 2 minutos, vinha um homem e falava exatamente o que eu falei. Nossa, meu Deus, que ideia genial! Aí você fala assim, não acredito, eu acabei de falar isso. Então, isso acontece muito. É uma das coisas que não sei quando isso vai mudar, se um dia vai mudar, né? A gente tem que se validar o tempo inteiro, tem que se provar o tempo inteiro, mas eu espero conseguir mudar isso, pelo menos dentro dos meus times. E voltando um pouquinho, até trazendo hoje, né, cadeiras, não só de liderança, mas técnico, né, feminino, vocês veem que mudou alguma coisa, né, de como era lá atrás e hoje como que é? Hoje tem mais, né?
Você consegue enxergar um pouco mais de mulheres na liderança. Antes era unicórnios, né? Era uma em 200, né? Se você olhar a tecnologia como um todo, ainda é muito baixo o número. Um exemplo que eu posso dar, no PicPay eu tinha um time de 69 pessoas. Dos 69, eu só tinha uma líder feminina. E teve um determinado momento que eu não tinha nenhuma. Só tinha homens. E a mesma coisa com devs. E a mesma coisa, né? Você vai júnior, pleno, sênior. Então, o que mudou é que as mulheres estão entrando mais. Então, hoje existem vários programas de incentivo à mulher a entrar, vagas dedicadas ao público feminino, ao público LGBT. Isso tem feito a diferença. Tem muita gente que reclama, né, dessas vagas, mas elas fazem a diferença. Não sei se a Ana concorda. Eu acho que assim, de uns anos para cá, vários grupos fomentam a entrada de mulheres, né? Então, isso eu acho que tem sido visto de uma forma um pouco mais persistente. Aí, nos últimos anos, nós tivemos os adventos de vagas mais afirmativas, as discussões de inclusão, não só de mulheres, mas de vários grupos, como a Fernanda comentou. Então, acho que isso vem despertando, sim, um equilíbrio maior. E que, na verdade, nada mais é do que o retrato da nossa sociedade, né? Nós temos mentes brilhantes, mulheres brilhantes, ganhando prêmios que nenhum homem conseguiria, dado a mente tão pró-matemática, tão pró-engenharia. E tem... eu participo da MCIO, que é uma associação voltada para o fomento de mulheres no mercado de tecnologia. E eu brinco muito que a gente é o que a gente é hoje porque nós tivemos guerreiras no começo da história, né? Então, logo no meu começo de carreira, a primeira oportunidade que eu recebi, inclusive eu fiz um post agradecendo ela nesse final de semana, no dia 8, foi uma liderança feminina. Acreditou em mim, me deu oportunidade. Trabalhamos mais de 5 anos juntas e, assim, era um esmero poder olhar ali, ela falando inglês, ela falando com outros diretores, a postura dela. E ali eu criei uma visão de que, puxa, a gente tem que ter times multidisciplinares, mas também com equidade. Então, nas últimas 3 empresas, eu trabalhei muito forte um time onde eu pudesse ter a liderança também representando metade. Porque é só dessa forma que a gente vai começar a tratar os vieses que a Fernanda bem colocou. De você estar numa reunião, você sabe a resposta, você dialoga a resposta, e alguma coisa acontece que ninguém te ouve. Por quê? Porque não tem outra mulher ali para reforçar, para dar continuidade na fala, para puxar o gancho e falar, não, mas peraí, olha só, e se a gente fosse por aqui? Eu acho que isso é um fomento. Eu vejo muito hoje uma equidade maior nas cadeiras iniciais, então júnior, pleno, sênior, vagas de desenvolvimento, isso que está mais aflorado. Algumas áreas como infraestrutura e segurança, eu acho que segurança é ainda um desafio. Nossa, é um desafio muito grande, também, né? Infra e segurança. Segurança, mas eu acho que segurança eu vejo mais deficitária ainda com essa questão da equidade. Agora, o grande desafio é essa faixa agora de gestão e diretoria. Outro dia eu estava vendo um resumo de uma pesquisa que foi feita e a gente tem por volta de 4% de mulheres no topo da pirâmide. Isso para todas as empresas de todos os tamanhos. Então, assim, é uma realidade que eu acho que mais uns 20 anos para mudar. Se não tiver uma política forte, um incentivo, alguma coisa que faça esse cenário mudar, vai ainda mais 50 anos para a gente chegar numa equidade. Não dá. Isso é muito tempo. E o que vocês acham que hoje as empresas podem fazer para ter essa equidade, né? Para trazer... eu estava conversando com a Fernanda, assim... Tem vagas afirmativas, né? A gente vê muitas vagas afirmativas, mas no final, às vezes quem vai aprovar vai ser um homem, né? Você não tem um processo onde talvez avalia, seja justo, né? Te trazer uma pessoa, seja liderança, seja técnico, né? O que as empresas podem fazer para conseguir fazer essa equidade? Eu acho que é o investimento em entender, eu acredito muito no letramento. Seja ele digital, seja o letramento de diversidade, qual é a pauta que precisa o board da companhia entender valor naquilo.
talvez não esteja ainda tão claro qual é o valor que uma equipe diversa pode trazer para dentro das empresas. Na medida que o entendimento no board começa a ficar mais amplo, ninguém vai querer jogar para perder. Então, algumas coisas a gente já pode fazer. Eu sempre provoco muito os meus times, os meus liderados a trabalhar de uma forma onde, num processo seletivo, metade para metade. Né? Agora, obviamente, quando possível, ainda vagas considerando outros públicos, como o LGPD. Então, você tem que ir estimulando a base da pirâmide. Isso começa a trazer uma visão para quem está mais para cima, de que, puxa, tem alguma coisa vindo, tem alguma coisa acontecendo. Então, como gestores de média, pirâmide, ou já com um pouco mais de topo de pirâmide, você tem que começar a provocar isso para ter números e mostrar que produtividade pode ser diferente. A gente tem produtos melhores, resultados melhores de um contexto mais diverso. Esse é um primeiro caminho. O segundo caminho seria, obviamente, a gente trazer políticas públicas, incentivos, associações, incentivar você como pessoa física. Você falou, eu tenho a Ana Lu, né? Então, imagina, ela daqui a 20 anos no mercado, que ela vai ter você como uma referência, né? Ela vai ter um olhar para dentro de tecnologia e talvez uma vontade de querer fazer. E aí? Em que cenário que ela vai trabalhar? Num cenário onde ela tem oportunidade ou num cenário onde a maioria das vezes que ela fala não tem espaço para ela ser ouvida? Então, é por aí. A gente tem que começar a trazer esses problemas agora para a mesa, para as próximas gerações poderem estar numa situação um pouco melhor do que, por exemplo, eu vivi, né? É mais confortável de se candidatar numa vaga, a gente estava falando isso, né, Fernanda? Exato. Você está com bastante vaga hoje. Eu tenho vagas e quando eu vejo ali, né, o board de contratação e, né, de candidatos, é majoritariamente homens, né? São poucas as mulheres. E no atual cenário mundial, me assusta um pouco, porque a gente está retroagindo em muitos aspectos, né? Então, a gente está, como sociedade, como empresas, assim, na forma de guiar as coisas, a gente está retroagindo muito, né? Você vê discursos de que a mulher tem que ficar na cozinha, ela tem que ser submissa ao homem. Isso voltando, você fala assim, eu voltei para 1920 e não sabia, né? Então, esse discurso também me assusta um pouco, porque num determinado... A gente tem um viés que é um caminho que está seguindo para diversidade, para inclusão, de treinamento, de capacitar. Então, assim, eu não tenho líder pronta no mercado, eu vou capacitar as minhas líderes, né? Então, isso também é essencial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um caminho que está fazendo exatamente o oposto. Está voltando todos os passinhos que já foram dados e dizendo, não, é melhor o homem, porque a empresa, né, o Mark Zuckerberg falou, é melhor falta energia masculina na empresa, então eu não quero diversidade aqui dentro. O Google fez a mesma coisa, assim, me surpreendeu muito. Aí eu acho que o caso que mais me surpreendeu foi a CEO da Accenture seguir esta linha de raciocínio de não vai ter mais política de diversidade, né, e de equidade dentro da Accenture, porque nós decidimos seguir o que as Big Techs têm feito. Então, isso tem me assustado, porque ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito nos últimos anos, a gente está voltando muito atrás. E aí, como que a gente muda isso? Não sei dizer, é algo que hoje em dia eu paro e penso assim, para onde a gente vai? Então, eu acho que o meu papel como líder é incentivar, né? Quando eu assumi essa cadeira de CTO, foi muito gratificante ouvir de várias meninas, mulheres, né, com quem eu já trabalhei ou que me pediram conexão no LinkedIn, que você é um exemplo. É muito legal ver uma mulher nessa cadeira, assim, é algo que a gente esperava há muito tempo, conseguir enxergar uma mulher que veio do dia a dia, que veio como dev. Meu primeiro cargo foi desenvolvedora, então vim de dev para CTO. Então, eu sinto que eu tenho uma obrigação de incentivar, né? O que mais eu consigo fazer, né?
incentivar, tentar participar de projetos, né, de capacitação, de liderança, mas no mundo corporativo, né, hoje em dia, por exemplo, o Get Ninjas, ela não é uma empresa muito grande, né, de poucos funcionários, é uma empresa de muitos anos, mas poucos funcionários. E a gente tem uma diversidade muito grande lá, é muito legal. O board, por exemplo, diretoria é meio a meio. São 3 mulheres, 3 homens. Isso é muito legal. Mas isso não acontece... Não é comum, né? Não é nada comum. Definitivamente não. Eu posso falar, por exemplo, uma das minhas experiências, eu tinha entrado na companhia, né? E falando com uma das gerentes que lá estavam, ela disse, você é a 3ª mulher gerente da empresa. Isso eu estou falando há uma década atrás. Nas últimas 2, eu era a única mulher sentando na cadeira executiva. Então, situações muito hilárias, assim, aconteceu. Vou até compartilhar uma delas aqui que eu dou risada até hoje. A gente sempre teve uma reunião executiva toda terça-feira, né? Com apresentação, a gente preparava os materiais, levava para a reunião executiva para mostrar para o CEO. E no dia anterior, às segundas-feiras, esse grupo executivo se reunia para revisar se tinha alguma coisa que o outro ia apresentar que poderia ficar um pouco desconfortável na reunião ali da terça-feira, e tá tudo certo. Aí, numa bela de uma reunião, numa dessas terças-feiras da vida, o clima esquentou. E é natural que esquente em alguns momentos, né? Faz parte de tomadas de decisão, de decisores, ter que tomar decisão a quente, com não tanto dado na mão, mas para reverter alguma situação que o negócio está passando. E aí eu me lembro de uma dessas reuniões, um deles bate na mesa, solta um belo de um palavrão, olha para mim e fala, desculpa, Ana. Isso é normal, é tão normal, né? Alguém pedir desculpa. Eu falei, fica à vontade, é isso aí, você tem que... assim, dificilmente alguém vai me ver falando um palavrão, ou vai, inclusive, me ver nervosa, gritando com alguém, porque isso não faz parte da minha personalidade. Mas eu não me incomoda quem é assim. Mas naquele caso não era pelo fato do palavrão, era porque tinha uma mulher na mesa. Eles, muitas das vezes, não se sentem confortáveis no topo da pirâmide. Isso já não acontece mais no middle management, né? Por quê? Porque eu sempre dei muita autonomia de falar, conduzir as reuniões passando palavra. Até, inclusive, quando a gente faz isso, quando a gente contrata com um equilíbrio maior, a gente que tem um pouco mais de consciência, a gente tem que arbitrar as reuniões para que as mulheres também possam falar e serem ouvidas, e assim os homens também aprenderem a lidar com mulheres na mesa, porque eles não sabem. E não é uma maldade, não viveram. Então é como se você tivesse, eu brinco muito com meu filho, né, mais velho, ele não tem obrigação de saber, ele nunca viveu, eu tenho a obrigação de ensiná-lo. Eu estou ali ensinando ele a ter um comportamento, a como ter uma postura frente a uma reunião de família, a como comer, a como falar, como se vestir. Porque eu não teria isso com um ambiente onde eu estou proporcionando uma mudança de cultura, e uma cultura não só de empresa, mas uma cultura de sociedade. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? De quando a gente está numa criação de equidade ali, de não assustar, de não ser um incômodo, porque às vezes mas também olhar para dentro. E quando essa situação toda aconteceu, foi muito divertido, porque eu olhei e falei assim, eu vou começar a prestar atenção se isso acontece quando eu estou nas reuniões com o meu time. Se eles se condensam, se eles ficam... Se a liderança masculina, os meus gerentes, né, ficam com o dedo para falar comigo, eu tenho que soltar. Eu tenho que tirar essas amarras. Isso são processos mentais que a gente foi crescendo com ele. É profundo essa mudança. Não é uma mudança só de você querer fazer. Porque você precisa ir mudando a forma com que a pessoa olha para aquela situação e ela tenta mudar. E muitas das vezes ela não vai conseguir da primeira, ela não vai conseguir da segunda, mas você percebe que ela é genuína, ela está tentando. Se desconstrui. Você desconstrói uma figura e você constrói a figura certa. Só que a construção, entre você desconstruir e construir a nova, existe um vácuo aqui.
E aí você precisa pilotar muito bem o comportamento. E aí eu lembro que eu saí dessa reunião, foi muito divertido, porque as outras, eu sempre tinha uma reunião por semana com o time, e no individual, e uma quinzenal com os meus liderados. E eu comecei a perceber, como o time já estava meio a meio, eu falei, será que eles estão retraindo e não estão falando o que precisa falar? Porque não sabe como lidar com a mulher? Será que isso é um tema que eu preciso entrar com um pouco mais de cuidado? E aí, nos one-on-ones, eu fui dando essa liberdade para trazer. Você está com dificuldade? Eu percebi que na última reunião você não estava tão solto, tão confiante, alguma coisa, para tentar ver se era alguma coisa deste equilíbrio. Porque não basta só trazer o equilíbrio para a mesa e para os times. A gente precisa tomar conta para que isso não vire uma guerra. Para que não tenha uma percepção de que a gente precisa de energia masculina sempre na mesa. Porque as boas decisões são equilibradas. Como tudo na vida. Os extremos nunca são. Num extremo a gente morre, né? De bomba atômica. Do outro a gente fica aceitando tudo. Não, a gente não pode ser nenhum nem outro, a gente tem que ter uma ponderação. Então, acho que esse cuidado também nos programas, de como lidar com eles para não trazer essas questões e não deixar eu brinco, né, um bode na mesa. Eu atendo o programa, eu tenho vaga afirmativa, meu time está lá metade, ou 40-60, eu tenho, tá tudo bem, os números estão ótimos. Mas e o clima do time, como é que fica? Eles estão sentindo a vontade de trabalhar nesse modelo? O quanto que aquele time reflete para ficar bem? Um time é 70-30? É 50-50? Mas aí o time, ele normalmente ele tem que refletir o líder, né? Então, se você tem um líder, uma líder que transmite confiança, que tem, assim, uma relação de confiança e de... Me fugiu completamente a palavra, de novo, assim. De vínculo, assim? É o vínculo mesmo, assim, de consegue trabalhar a lealdade do time, né? Então, assim... Passar os valores que realmente você acredita. Exato. Não, então, é uma liderança que tem isso, o time reflete muito isso. Então, eu via nos meus times ali que, assim, eu sempre usei muito do humor, e ao contrário da Ana, que eu falo muito palavrão, então se eu falar algum, por favor, me perdoem. Fique à vontade. Eu gostaria de ser assim, né, de não falar, mas eu falo muito, então eu sempre usei muito do humor e de brincar e de deixar o pessoal muito à vontade, mesmo eu estando num cargo de C-level. Então, com isso, eu consigo transformar os meus times em times muito unidos, né? Eu me orgulho muito de ser uma formadora de times, uma excelente formadora de times, assim, por onde eu passei, e tenho pessoas que vêm comigo por onde eu passei. Então, estão comigo aqui há 10 anos trabalhando juntos já, foram lá dos primeiros times. Então, eu tento trazer esse lado mais leve, né? E em alguns momentos eles até assustam quando eu tô um pouco mais enérgica e falando um pouco mais sério. Falam assim, nossa, não tá acontecendo alguma coisa, não é normal, a Fernanda tá desse jeito um pouco mais brava. Eu tento trazer isso para que eu não precise necessariamente ter que falar assim, olha, vamos abrir espaço para uma mulher falar, né? Então, ali todo mundo é exatamente igual, né? Então, você tem o mesmo direito a uma opinião que o seu coleguinha do lado. E outra coisa que eu tento transmitir com muita frequência não existe pergunta ruim, não existe ideia ruim, né? O que é ruim é não perguntar. Então, você fazer algo por medo de perguntar e acabar dando errado é muito pior do que você perguntar achando que é uma pergunta muito boba e fazer o certo, né? E nós, mulheres, a gente é naturalmente criada, a gente foi criada a obedecer, sempre, né? Então, eu lembro muito da minha infância, né? Que nós éramos em 3 irmãos. E meu irmão não lavava a louça, não limpava, não fazia comida, não fazia nada disso. Quem tinha que lavar a louça, né, limpar o fogão era eu e minha irmã. Ele não. E hoje eu vejo muito, assim, na família da minha esposa, a mesma coisa, assim. Os homens, eles comem e deixam o prato na mesa. Aí, fulana tem que ir lá lavar a louça. Aí eu viro e falo, não vou.
né? Quem vai lavar é o outro ali que está deitado na rede. Ele vai perder o braço se lavar. Então, isso vem, né, da nossa criação também. Cultural. É cultural. É importante esse ponto que ela está trazendo, só completando, né? Esse ponto de dar liberdade, de equilibrar, tem um tema que está sendo muito discutido, que é o tal da segurança psicológica. Isso. Né? O quão seguro você tem um ambiente para você se expressar dentro daquele ambiente, dentro daquela cultura. Acho que esse é um dos pontos que a gente, como liderança, precisa aprofundar e entender que muitas das vezes a gente tem que ter ali os one-on-ones para trazer essas seguranças. Você pode falar o que você precisa falar, você tem que ter a abertura, você tem que se sentir confortável para trazer aquilo que não está te confortando. Se todo mundo está indo para a esquerda e você está entendendo que é para a direita, fala! Não vamos morrer de burrice aqui, né? E o outro ponto que você comentou é verdade. A gente sempre foi criada muito em, né, as coisas de casa, lavar roupa, aquela coisa toda. E 2 semanas atrás, meu filho me vira. Eu estava esses dias com ele em casa e ele falou, mamãe, posso lavar a louça? Ele tem 10 anos. Eu falei, mas é óbvio que pode, deve. Então, essa é a questão. Como é que a gente está criando a próxima geração? Isso. Com que estímulos eles estão sendo colocados para fazer coisas que talvez na minha geração não eram comum. É a nossa oportunidade de mudar. Como você empodera a sua filha, né? Sim. De deixar ela acreditar, né, que ela pode fazer tudo, ela pode ser o que ela quiser, né? Então, eu até... Você trouxe um ponto bem bacana, que a gente saber lidar com mulheres, né? Isso é uma coisa que eu né, na concepção da empresa, no crescimento da empresa, depois eu fui entender que boa parte do corpo da empresa eram mulheres, 70%. Né? Uau. E teve momentos que eu não conseguia, eu ficava meio perdido de o que eu falo, o que eu faço, né? Como que eu realmente consigo tratar essas pessoas, né, da mesma forma que eu trataria qualquer pessoa. Mas por quê? Porque você não tem... Você não para pensar sobre aquilo, né? E até há um tempo atrás eu tenho uma liderança que cuida de pessoas lá, e eu estava batendo um papo com ela e eu acabei sendo mais enérgico, né? E depois eu parei e falei, eu não tenho esse tipo de conversa de o quão de liberdade eu tenho para falar, né? O quão você aceita. Então, é uma coisa cultural de você, às vezes, refletir sobre isso, né? Comunicar e deixar as pessoas falarem, né? Mas aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você teria tido essa mesma reflexão se você fosse enérgico com um homem? Não. Por quê que você teve a reflexão com a mulher? Não. Porque não existe uma diferença. Obviamente, você não vai ser... mal educado, grosseiro, né, de humilhar alguém, mas você, que nem o caso do seu caso do diretor que bateu na mesa e falou um palavrão, por que pedir desculpa? Por que a reflexão dele de, nossa, é uma mulher, eu tenho que tratar ela diferente? Não, você não tem que tratar ela diferente. Claro, não vai tratar igual seus parça ali, que, né, brincar, e tem mulher que você pode tratar assim também, tá tudo bem, que aceita, que faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Mas você tem que tratar igual você trataria o seu parceiro, né? O seu par homem. Exatamente igual. Não existe uma diferença. E não é nem assim, porque um usa saia, outro usa calça. Não. São 2 seres humanos extremamente competentes, iguais, porque se estão naquele cargo porque são competentes, trate igual. Né? Então, é esse tipo de reflexão que tem que ser feita. Por que você pensou em se retratar como uma mulher, sendo que com um homem você não iria se retratar? Você não iria se sentir culpado também. Sim. E assim, como que a gente traz essa visão, né, pro time de, cultural, né? Como que a gente inicia essa parte cultural dentro das empresas para não ter esse tipo de coisa, né? A gente tem o viés, talvez, masculino, de ter pensado nisso, e como que eu, talvez, consiga me desconstruir,
não errar nesses casos, né? Cara, eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? No dia que alguém conseguir responder ela, vai ficar milionário. Mas eu acho que são baby steps, né? Você começar aos pouquinhos. Esse é um caso. Trate igual. É seu par, trate igual. Né? Acho que um ponto também importante é despertar para o tema. O quanto você dá atenção ao tema. Você como indivíduo, quando olha para um time, o quanto que isso faz parte do seu modelo de gestão. Existem, biologicamente falando, diferenças, né? Então, que não dá para ignorar, né? A mulher não tem a força tão forte física quanto um homem. Mas isso não impede de uma mulher, por exemplo, eu, no começo da minha carreira, de carregar um notebook, uma caixa de servidor e botar na sala de servidor. Isso não me impede. Mas é uma gentileza, obviamente, alguém lá e ajudar. Como é também uma gentileza eu sentar do lado de alguém que está passando por uma crise e acompanhar para tomar um café e parar de chorar, entender, ter uma conexão mais íntima com aquela pessoa. Então, quando você tem ali um espaço de confiança, como foi o que a Fernanda colocou muito bem, onde você cria um vínculo com os teus liderados, ele vai saber o dia que você está super bem, você vai conseguir ler o dia que não está. E isso vai criando uma forma de você entender como é que você lida com aquele ser humano. Não tem uma mágica que fala assim, em liderança, eu faço esse processo. O processo é igual, as pessoas não. Exatamente. Então, meu one-on-one é um processo. O one-on-one que eu tenho com cada meu liderado é diferente. Porque eu direciono para a necessidade. Então, quantas vezes, num dos casos ali, eu passei mais da metade do tempo do one-on-one falando sobre situações pessoais. Porque eu sabia que se eu entendesse os motivadores da baixa performance, eu ia conseguir destravar o liderado para ele avançar. E quanto nessas conversas a gente não descobre justamente isso que você colocou. Uma dificuldade de lidar com a pessoa, com a par, não sabe ter a conversa, não quer ser grosseiro porque ele não se preparou para ter uma par mulher. Então, como é que eu ajudo? Como é que eu vou desconstruindo a mentalidade? Não dá, não é numa conversa, não é em 2, não é em 3. Mas a primeira coisa que eu sempre coloquei muito nos one-on-ones é: você tem essa consciência? Que você tem esse medo de falar? Que você se poda no falar? Que você não sabe interagir de uma forma natural com outra pessoa do outro sexo? Ou de qualquer outra definição que a gente venha colocar aqui na mesa? Então, acho que a primeira coisa é despertar a mente. Você precisa se colocar nisso. Porque para uma mente fechada não há mudança. Se você colocou esse exemplo, se você não quiser, você vai fugir dessas situações novamente, porque para você mudar, você vai ter que ter exploração desse cenário, você vai ter que procurar de novo, você vai ter que interagir, você vai ter que fazer a reflexão de novo, se aquela próxima interação foi positiva, se ela, foi melhor do que a primeira. Aqui, tem um negocinho aqui que eu deixei escorregar. Você vai tendo consciência da sua postura. O ser humano é um bicho complicado, né? Eu falo que a gente que trabalha com liderança, por isso que eu comecei falando lá, é um processo e é evolutivo e de aprendizado contínuo. Então, o que eventualmente serviu para mim, e que eu não ligo quando batem na mesa e falam um pouco mais grosso e usa de força física para mostrar leitura de poder, alguma coisa, para outras mulheres, e eu conheço, acham um absurdo, acham que é um negócio. Não, se acontecer comigo, eu levanto da mesa e saio, deixo falando sozinho, porque tem que aprender a lidar. Então, para mim, não tem problema, eu entendo. Para outras, é botar fogo no parquinho. Então, tem que ter muita leitura, tem que ter um despertar, tem que ter um olhar de evolução contínua, e eu brinco que isso é geração. A minha geração precursora, né, por exemplo, a líder que fez a minha primeira contratação, ela passou por situações talvez até piores do que a que eu estou enfrentando, e eu enfrento coisas que as próximas não vão enfrentar, porque o meu trabalho é fazer essa evolução continuar acontecendo. Seja em que momento econômico, em que momento de sociedade maluco nós
estivermos. É deixar mais fácil para as pessoas que virão vão chegar, né? Esse é o caminho, né? Você trabalhou numa área que, além, né, da tecnologia, ela é muito masculina, né? Transporte. 2% de todos os motoristas de caminhão são mulheres. Então, tem muito chão pela frente, né? Então, mas eu brinquei outro dia num post de uma colega de MCIO e eu coloquei assim, se a gente voltasse alguns séculos atrás e pudesse contar onde a gente já chegou, elas não acreditariam. Eu não estou dizendo que tá bom, mas eu estou dizendo que nos últimos 50 anos a gente evoluiu o que não evoluiu nos últimos 5.000. Então não dá para eu ficar olhando o copo meio vazio. O copo está enchendo. O copo, a cada ano que passa, a cada década, a gente está conseguindo mostrar para a sociedade que efetivamente a gente tem condição de sentar do lado e discutir. Se hoje a gente tira do PIB o consumo das mulheres, a gente encolhe esse país no mínimo pela metade. E não é só o Brasil, é mundialmente falando. Então pode ser uma retórica de algumas big techs sendo agora colocados à prova num contexto aí, e que de boa, não vai, eu não acredito, não vai acontecer. Não dá para simplesmente trazer todos os homens para dentro das empresas, como uma fala de Zuckerberg, não dá. Não é viável. Tira essa massa trabalhadora chamada feminina, o PIB dos países inteiros vão cair. Então não é racional. É ideológico, é diferente. Então tem que tirar a ideologia e tem que ver... Então com ideologia eu não discuto. Não dá, porque cada um tem a sua. Então vamos voltar para a racionalidade, vamos voltar ao que é fato, o que é real, o que a gente consegue provar. Resultado. Dentro de empresa a gente faz essas pessoas voltarem à racionalidade, porque se a gente olhar ao longo da história, o que mudou a história foi ideologia, não foi racionalidade, né? Então se você pegar ali 1930, a ascensão do Hitler, ideologia, né? Depois, né, as outras guerras, Guerra Fria, ideologia. Se você pegar a Guerra da Coreia, ideologia. Se você pegar Afeganistão e 11 de setembro. Então, todos os grandes eventos mundiais que mudaram o mundo são ideológicos. Uhum. Então, como a gente faz essa inversão? Então, assim, eu tenho que ser racional. Então, racionalmente falando, cortar as mulheres... o consumo das mulheres, os países quebram. O Brasil tem mais mulheres do que homens, né, de população. Você tem, nas grandes empresas, mulheres, nos cargos mais baixos, você tem mais mulheres do que homens, né? Então, assim, cortar isso seria realmente um tiro no pé, racionalmente falando. Mas, ideologicamente falando, é o que está sendo visto. Nessa linha... É onde eu vou justamente no dado e no fato. Se fala muito, mas na prática não está acontecendo. Na prática, por exemplo, eu faço parte de um grupo de conselheiras e isso tem se perpetuado ali em falas que não, a gente não vai acabar. A gente vai revisar. Então, assim, existe uma fala, uma retórica muito forte, ideológica, mas que na prática não está acontecendo. Então, o que é fala e o que é realidade? O racional é a realidade. O que a gente vê? Né? Essa última esse último grande layoff, né, que foi feito pelo Zuckerberg, pela Meta, acho que deve estar para sair aí o perfil demográfico aí, para quanto foi nos Estados Unidos, quanto foi no Brasil. Eu não acredito que a maioria é por performance e grande parte é mulher. Não vai abrir. Então, vai ser difícil o diálogo. Por isso que eu não vou para a guerra da fala, porque não é aí que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar no dado, no fato, na realidade. Dados que nem esse. Se tirar as mulheres... o Brasil vai parar, os Estados Unidos vai parar. Há uma grande força econômica pujante com o consumo feminino. Então, não dá. Os homens não vão mais querer as mulheres dentro de casa.
Porque você trouxe um fato relevante e é bem pertinente. Na base da pirâmide tem muito mais mulher, porque hoje a mulher ela deixa ali os filhos na escola e ela dá um jeito de trabalhar. É a porta de entrada. E essa renda é uma renda que corrobora familiar. O Bolsa Família, por exemplo, ele é dado para a mulher e não para o homem. Então, assim... Ele é no nome da esposa. Porque a mulher, ela, assim, o governo, não estou dizendo que é o governo do PT, mas o governo, quando criou o Bolsa Família, ele entendeu que a mulher tem mais capacidade de controle e gestão do dinheiro familiar do que o homem. Então, tem uma questão muito mais de dados e fatos. Então, eu evito entrar nas discussões mais ideológicas. Eu sou mais racional, eu mesma, por gostar de matemática e lógica, e eu saio desse âmbito, porque aqui eu acho que tem um campo muito plural de discussão e a gente pode se perder como sociedade. E eu quero deixar um legado para frente, que é voltando naquilo que você falou. Preparar a próxima geração para que as próximas mulheres não passem o que eu passei. Porque hoje eu estou passando o que estou passando melhor do que passaram as minhas precursoras. Com certeza. E se a gente voltar a 200 anos, 300 anos, 1.500 anos, 3.000 anos atrás e pudesse conversar com uma mulher daquela época, ela não tinha a menor noção de onde a gente chegaria. A gente pode muito mais. Salvo ali algumas visionárias, né? Como todo século, tempo Sim. traz as visionárias, né? E o que reflete muito de vocês é um papel de uma mentoria, né? Vocês tiveram, acho que, mentoras que deixaram a camisa 10 ali, vocês pegaram a camisa 10, né? E vai deixar melhor para as outras pessoas que pegarem essas camisas. O que trouxe para vocês, o que acelerou, o que mudou ter essas mentoras, né? O que foi diferente, né, na caminhada de vocês? Olha, eu posso falar que foi crucial, assim, na criação, na visão de mundo, da onde a gente pode chegar, por que as coisas precisam passar pelo processo de amadurecimento. Ninguém vai querer... Eu lembro muito que eu tinha uma agonia, assim, de querer fazer as coisas muito bem feitas para poder pegar a promoção, para poder subir num cargo de coordenador e tal. E aí uma das minhas mentoras na época falou assim, calma, você vai chegar lá. E no dia que você chegar lá, eu vou te fazer essa pergunta, se você está confortável. Quando eu assumi a minha primeira cadeira de gestão e a gente conversou de novo, a pessoa me falou, e aí? Eu falei assim, dá para voltar? Isso é bem normal. E aí você fala, meu Deus, onde eu me enfiei? Não, vamos lá. Agora vamos, porque agora não dá mais para voltar. Você tem que só andar para frente, você não anda para trás. E aí, a cada ciclo, a cada passo, a cada movimento que você faz, a cada amplitude de posição que você tem, você falou de borda, depois você foi para outra. A cada movimento é como se você tivesse ganhando envergadura, ganhando musculatura, e isso só vai crescendo. Então, eu hoje já penso no final da minha carreira. Não daqui a 5 anos, mas daqui a algum tempo. Nós somos profissionais de informação, de gestão. Então, qual que vai ser o meu legado? O que eu vou provavelmente me posicionar? Em treinar quem está chegando para não cair na casca da banana que muitas vezes eu caí. Né? Mas também tentando não criando um mundo meu, viver o mundo que está sendo ali naquele momento, porque é difícil até quando a gente está criando um filho de criá-lo, porque você não sabe para que mundo que ele vai viver, mas você está precisando colocar vários valores agora para que isso lá na frente frutífere. Então esse é o movimento de continuar evoluindo, e para isso você precisa continuar tendo mentoria. Você precisa entender quais são as dores que as pessoas estão sentindo agora em cargos mais seniors, cargos mais desafiadores, para que quando você sente lá, você não escorregue. E ainda assim, olhar para quem está vindo e falar assim, me dá a mão aqui, uma ajudando a outra, uma puxando a outra, para não deixar, eventualmente, alguma pauta ideológica mostrar que não dá para fazer. Dá sim, vem cá, deixa isso aí. Estão falando, beleza, vem pra cá, vamos pra cima, entendeu? E pra você, Fernanda, o que pessoas, né, como sua mentora, essas pessoas que te ajudaram, referência, né?
É muito engraçado porque eu não tive uma mentora, né? A Adriana, ela era o meu exemplo. Então, ela era assim, onde eu quero chegar, né? Eu via ela liderando, falando nas reuniões ali, a forma, né? Postura dela, eu falava assim, um dia eu quero ser a Adriana. Eu tive alguns mentores homens, por incrível que pareça, tá? Não se assustem. Vou citar 2 aqui, que são pessoas que realmente fizeram grande diferença na minha vida. Um deles é o Henrique Shigemi, ele já foi secretário adjunto da Secretaria da Fazenda, foi ele que me convidou para ir para o governo, e eu falo que ele me transformou em gente. Então, o Shigemi me transformou em gente, numa gestora humana. Então, ele me ensinou a ser uma gestora humana, ele me ensinou a ouvir, ele me ensinou o meu lugar, assim, onde eu poderia falar, o que eu não poderia falar, como eu deveria agir. Então, quando eu falei ele me transformou em gente, é esse caso. E, mais recente, eu tenho o Ricardo Bóbico, que ele foi meu gestor inicial ali no Banco Original, né? E ele me ensinou muito sobre o banco, que era a minha primeira vez em banco também. Mas aí ele me mostrou o outro lado, assim, de como ser estratégica. Então, o Shigemi me ensinou a ser humana e o Bóbico me ensinou a ser estratégica, assim, o que eu tenho que aprender, né? Tive outros também, o Cotec ali do PicPay me ensinou muito sobre orçamento, o quanto é importante a gente fazer previsão orçamentária e plano de futuro, né? Porque quando você está numa gestão abaixo do C-Level, né, que é uma gestão mais técnica, digamos assim, técnica de pessoas, orçamento e redução de custos ou planejamento estratégico para daqui 6, 7 meses, 1 ano, não é o seu foco. O seu foco são as entregas que você tem ali no dia a dia, né? No máximo 2 meses é o seu foco. Quando você sobe de cadeira, o seu foco muda radicalmente. Além das entregas do dia a dia, você tem um futuro todo. Então, eu tive esses homens que estavam dispostos a ensinar uma mulher. Isso é muito legal também. Então, não é só só tem, né, mulher, tem que defender mulher. Tem muito homem também no mercado ali que vai te ajudar, que vai te incentivar. E aí, eu não sei se pode falar palavrão, mas eu já vou soltar aqui. Claro. Assim, tem muito filho da puta também que vai te levar para baixo, com certeza. Que vai tentar te colocar lá no chão, né? Que vai tentar te subtrair, né? Assim, diminuir você. Então, tem dos 2 lados. Assim como também tem mulher, tem homem também que vai fazer isso. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é estar aberto. Ser receptivo, né? A minha esposa, ela é psicóloga, graças a Deus ela não é da TI, porque não daria certo 2 pessoas da TI na mesma casa. E logo quando a gente se conheceu, ela me falou uma frase que me marcou a vida, e eu carrego essa frase comigo e eu repasso ela. Então, antes de qualquer decisão muito forte, antes de um e-mail, ou de, numa reunião, você soltar alguma coisa porque alguém te falou alguma coisa que você não gostou, coloca uma noite entre 2 dias. Então, vai dormir, no dia seguinte você responde. Tem coisa que não dá, tem coisa que vai responder na hora. Mas a maioria dos assuntos a gente consegue deixar para o dia seguinte. E no dia seguinte você é outra pessoa respondendo. Porque passou a raiva, passou aquela sensação de a pessoa está me atacando, eu tenho que me defender, porque você vai estar na defensiva, né? Passou o fígado e você começa a ser racional. Aí você pode se defender com números, com a racionalidade. Então, ela também, assim, ela é um exemplo para mim. Então, ela me ajudou também e me ajuda todos os dias a ser uma gestora melhor. Legal. Hoje eu vejo que existe uma dificuldade também na questão das mulheres que querem ser mães, né? Então, até mesmo de evolução de carreira delas, às vezes terem um momento ali de cuidar do filho, assim, a mulher realmente sofre para cuidar de um filho, né? Um homem é bem mais tranquilo para o homem. Uhum. E tem essa questão, né? E como a gente pode trazer uma dinâmica seja num home office, hoje as empresas estão trazendo mais as pessoas aí
para um cenário mais híbrido, né? Vocês veem que isso faz a diferença, né? Ter o apoio das empresas nesse cenário onde as mulheres querem ser mãe? Acho que você pode responder primeiro, porque eu não sou mãe. Olha, o que eu posso dizer? Eu trabalhei numa empresa que eu fui super acolhida nas minhas 2 gravidezes, né? Eu nunca considerei gravidez uma doença. Eu tive 2 gravidezes muito saudáveis, muito saudáveis. A primeira, inclusive, eu me lembro, assim, que eu trabalhei um dia antes do meu bebê nascer, do meu mais velho. Nossa. E eu acordei de madrugada, sentindo algumas coisas diferentes. Eu falei, isso aqui deve ser contração. E eu tinha consulta no dia. Eu liguei, levantei meu marido, falei, vamos lá, que eu acho que o Gabriel tá nascendo, alguma coisa tá diferente aqui. Ele falou, não, vamos. Cheguei na consulta, a médica olhou, ela falou, não, você tá com 3 dias de dilatação, seu filho nasce hoje. Eu olhei pro meu marido e falei assim, vou ligar pro meu chefe. Peguei a mão no telefone, liguei, falei, olha, Alexandre, o Gabriel tá nascendo, né? Ah, tá bom. Aí liguei para as outras gerentes ali, que eu tinha reuniões no dia. Eu falei, olha, fulana, o Gabriel tá nascendo. Tá nada, vem trabalhar. Você tava bem ontem aqui, vem trabalhar, vem trabalhar. Eu falei, não, você não tá acreditando, eu vou dar aqui pro meu marido, tá indo pro hospital, o Gabriel vai nascer hoje. Ah, me liga daqui a meia hora. Aí liguei para outra gerente, a gerente, Ana, o Gabriel tá nascendo? Vai nascer. Puxa, porque fulana veio aqui me dizer que você ligou e ela não acreditou. Eu falei, então volta lá e fala pra ela que quando ela teve o filho dela, ela sabia. E eu sei que ela sabe que eu vou ter o Gabriel hoje. Então, as mulheres meio sacaneando, mas os homens acolhendo, né? Quando eu volto de licença maternidade, ele vira pra mim e fala, Ana, eu não achei que você voltaria. Eu viro pra ele e falo, por que você acha que eu não voltaria? Não, porque durante a gravidez você tava tão assim... Porque é um momento diferente pra mulher. Ela tá gerando um ser... E eu, com muito cuidado, tinha escada, então, aquela coisa toda de subir um step por vez ali, até chegar no mezanino. E, gente, com 9 meses, 38 semanas, você tá gigante, você perdeu a noção de direção já. Eu dirigia a 40 por hora para ir trabalhar, mas eu tava bem, né? Não é a mesma coisa nos finais ali da gravidez, mas eu acho que esse acolhimento foi ótimo. E aí o meu CFO na época virou e falou assim, puxa, eu achei que você não ia voltar com a garra que você tá voltando, com a fome de bola que você tá querendo entregar tudo. Eu falei assim, porque eu sabia que eu ia voltar e eu ia estar com a minha cadeira aqui. Então e agora sendo mãe, eu tenho mais um para dar conta aqui, né, para pagar a conta. No segundo, ficaram extremamente felizes quando eu anunciei a gravidez. Teve quase 5 anos de diferença, mais de 5 anos de diferença entre o primeiro e o segundo. E eu brinco que o segundo nasceu na pandemia. É o filho da pandemia, ele nasceu em junho, na primeira onda da pandemia. Extremamente virulenta, né, aquela primeira versão do vírus que chegou. E eu lembro que nem hoje, a 13 de março de 2020, o meu CEO chega e falou assim, ó, pra casa. Não quero ver você mais aqui. Eu entro em home office dia 13 de março e eu só volto dia 21 de janeiro do ano seguinte. Passei até o fim da gravidez trabalhando de casa, cumprindo todas as agendas, evitando ao máximo sair de casa para não correr o risco de pegar. E no último dia que eu estava para sair de licença, o meu CFO já tinha mudado, era outro CFO, ele ligou e falou assim, vai tranquila, a gente te espera aqui na volta. Esse acolhimento é sem igual. Ter o apoio realmente para elas conseguirem voltar bem, psicologicamente segurança, bem. Né? Mas existe um número absurdo de mulheres que voltam na licença, pós-licença maternidade, que são desligadas. Então, eu não acho que isso seja algo que, assim, as empresas precisam olhar para esse número. Precisa ter um olhar humano. Não dá para demitir alguém que voltou de licença maternidade. Que tem uma pessoa dependendo. E que tem uma criança dependendo. Então, esse olhar, eu acho que, assim, as empresas têm que amadurecer muito. Porque é bem radical. Ali você é só um CPF, né? Então, você é um CPF, é um número. Dificilmente uma grande corporação vai te ver ali como um ser humano. São raras. Existe.
Existe, mas são bem raras. A segurança é o principal fator, assim. Por que a lei, né, da licença maternidade e da estabilidade durante a gravidez e até o nascimento, ela foi criada? Justamente para dar um pouco mais de segurança para a mulher, né? E aí, como é que você muda isso, né? Você tem alguns países no mundo que... O que eles fizeram? O homem tem o mesmo tempo de licença maternidade que a mulher, paternidade no caso. Então, a Alemanha, por exemplo. Então, se você está sendo pai agora, você fica 6 meses fora. Então, alguns outros países da Europa também estão seguindo essa mesma linha. Por quê? Para dar equidade. Então, não é a mulher que vai ficar 6 meses fora, é o homem que vai ficar 6 meses fora. Ele não pariu, mas ele acabou de ter um filho, ele tem direito aos 6 meses de licença, porque... Para dizer que, assim, a mulher, ela engravidou, e só a mulher consegue engravidar, né, graças a Deus, e porque se o homem engravidasse, o mundo estava praticamente acabado, né? Não existiria mais ser humano. Mas o grande... o estigma, digamos assim, da mulher é o quê? Porque ela agora engravidou, então ela vai ficar mais frágil, ela não vai conseguir mais fazer as atividades que ela fazia, porque agora ela tem que cuidar do filho, ela tem que levar o filho na escola, ela tem que amamentar, ela tem que trocar de roupa, e... Quando esses países fizeram esse movimento de dar mais o tempo, né, dar o tempo igual, é dizer assim, o homem também pode fazer tudo isso. A mulher pode voltar a trabalhar de boa e o homem pode ficar em casa. Então, é um movimento que vai acontecer no Brasil? Tão cedo, acredito que não. De verdade. Mas a gente, nós como líderes, passar essa informação, né? E as empresas também começarem a enxergar que não é obrigação 100% da mulher cuidar do filho. Ela tem mãe solo... Né, tem que não tem outra opção, mas se é casada, né, com uma outra mulher ou se é casada com um homem, tá dividindo, é uma questão de divisão. Então fica mais fácil quando você divide e é até mais confortável para a empresa saber que ela vai dividir com alguém aquilo, então eu posso continuar contando com essa pessoa, né? Eu acho que o grande receio das empresas é: como é que eu vou ficar 6 meses? Se eu fiquei 6 meses sem, não preciso mais. Acho que é isso que passa na cabeça da maioria dos gestores, né? Assim, 6 meses que é o prazo máximo, acho que, de licença, né? São 4, né? Mas tem empresas que têm a licença estendida, isso, né? Tem uma questão ali de impostos e tal. Eu trabalhei numa empresa que tinha 4 meses só. Então, eu peguei os 4 meses, mais 15 dias de licença de amamentação e emendei férias, 30 dias de férias. Então, acaba virando quase 5 meses e meio. É um serzinho muito pequenininho. A minha irmã já teve a possibilidade de pegar os 6 meses, ela trabalhou numa empresa que dava licença estendida de 6 meses, e ela pegou mais 1 mês de férias. E ela ficou 7 meses. Eu olho muito assim e vejo, quando você coloca uma criança de 15, um adolescente de 15 com outro de 13, a diferença, eles já falam as mesmas coisas, né? Mas eu vejo muito assim, 6 meses de diferença que meu filho mais novo tem. Se comparado com os amiguinhos da sala, que às vezes estão 6 meses antes de fazer aniversário, é muita diferença. Então, quanto mais pequenininho, mais difícil é 1 mês, 2 meses, 1 semana ali, que a mãe possa, por exemplo, se a mãe tem condição de amamentar, gente, por que não? Sim. Né? Então, acho que esse é um tema que eu acho que as empresas têm que olhar com muito carinho, porque é muito danoso nesse momento. Principalmente na prejudicialização, né? Justamente. Que não tem toda a cobertura previdenciária nesses casos. Então, como que a pessoa eliminou o contrato, fica dali para frente? Não tem nenhum tipo de benefício, segurança, não tem nada. Benefício, segurança. Porque é o legado como sociedade que a gente está deixando. E eu me questiono muito, né, de uns anos para cá, qual é o legado que a gente, tomador de decisão, está deixando para a próxima geração que está chegando? Porque é a gente que vai mudar.
A gente precisa interiorizar que essa gestão é nossa. Nossa no sentido da onde a gente vive, dentro do contexto onde a gente pode tomar a decisão, porque não temos poder absoluto. Nem acho que é o caso, mas o que eu posso fazer dentro do meu contexto para começar a levar uma situação um pouco melhor para a próxima geração? Então, acho que é uma discussão boa. Reflexão. Boa reflexão. A liderança ela tem vários níveis, né? Tem nível operacional, tático, estratégico. O que vocês veem, né? Trilhando, hoje vocês estão numa carreira muito mais estratégica. Qual que é a diferença, né? Principalmente por ser mulher, ter que se provar, às vezes, ali no técnico e depois em aprender sobre custos, etc. Aprender sobre estratégia. O que vocês veem como dificuldade em ser mulher e crescer, né? Nessas áreas, né? Acho que tem um ponto que a Fernanda colocou que ele é bem relevante, né? A gente sabe fazer gestão. Gestão financeira, eu tenho, por exemplo, na minha família, a minha sogra, ela que cuidava da parte financeira do meu sogro ali, e era bonitinho, sabe? Então, a gente tem essa habilidade. Óbvio, como a gente vem de uma área mais técnica, né? Eu, por exemplo, no meio do caminho, eu tive que parar e fazer um MBA com foco em administração para entender como conversar com o outro lado da mesa. Como falar de vendas? Como falar de operação? Como falar de financeiro com o cara do financeiro? Como falar com marketing? Se eu não tiver esse diálogo mais estreito, se não está no meu métier o básico para interlocutar, como é que eu vou abrir um canal de comunicação ali? Eu vou ser sempre muito técnica, mas não vou conseguir ultrapassar a barreira da gestão. Então, eu basicamente, de 2012 para frente, eu gastei ali muito tempo estudando administração. O que é um DRE? O que é um balanço? O que é um estoque? O que é um contas a receber? O que é um contas a pagar? O que é um EBITDA? O que é um nível de endividamento? O que faz sentido? O estoque tem custo? Tem dinheiro no caixa? Mas espera aí, deixa eu... Então, eu fui avançando muito nesse entendimento para poder ter diálogo. Para que quando eu tivesse que discutir essas coisas com pares, eles parassem para me ouvir também. Porque aí eu ia levar o contexto da solução técnica dentro do métier de palavras que estão acostumados a usar. Porque aí sim eu começo a ter um pouco mais de abertura para que eles me ouçam. E eu vivi com grandes líderes, assim, que, óbvio, em auditoria a gente aprende que o auditado é o especialista daquilo que ele faz. Sim. E o auditor, ele é o especialista em risco. Então, eu sempre tive muito respeito pelo conhecimento do outro, saber fazer as perguntas certas, saber dar o espaço para que ele fale e tudo mais. Então, para quando a gente está numa cadeira de gestão, saber falar o diálogo do negócio é sine qua non. Isso facilita e abre muitas portas, mas muitas portas, né? Eu não teria isso se eu não tivesse vivido em auditoria, do jeito que eu tenho hoje. E eu dou graças a Deus por ter passado, por ter criado esse caminho adicional e ter discutido muitas coisas ali em auditoria que hoje me fortalecem em algumas discussões mais executivas. Mas eu provoco muito os meus liderados mais técnicos a se aprofundarem no negócio. Então, por exemplo, processos de onboarding, eu escrevo na mão. Então, é um gestor de infraestrutura, por exemplo. Então, você vai correr, você vai falar, tá? Você vai fazer rota atrás do caminhão, você vai ir no estoque, você vai atrás na linha, você vai... E aí eu vou ensinando, não dá... Você tem que fazer um warm-up nele ali. Para ele criar o vínculo com o negócio e começar a falar o métier de palavras que o negócio fala, para daí, quando sentar para discutir investimento, para pedir dinheiro, para aprovação de orçamento, isso acontecer de forma mais suave, né? É o que eu tenho colocado muito em prática nas últimas 3 empresas e eu vejo que acaba o time engajando mais rápido, tracionando a entrega e a percepção fica cada vez melhor da área que está contratando o meu serviço, que é os meus pares, né? Com certeza, assim, a tech, ela é uma área muito privilegiada, porque para a gente desenvolver uma solução técnica, a gente precisa conhecer o negócio. Não dá para desenvolver uma solução sem você conhecer o negócio.
Então, o porquê que a gente é privilegiado? Nós conhecemos tecnicamente aquela solução e a gente conhece o negócio, né? Então, o produto, como ele funciona. Muitas vezes, eu já me peguei em reuniões definindo o produto. Aí eu paro e falo, volto e falo, não, peraí, eu sou técnico, eu não posso definir isso aqui não. Né? Não sou eu que tenho que definir. Tem uma segregação de função aqui no meio. Exato, não sou eu que tenho que definir isso aqui. Então, a gente é privilegiado nesse sentido. Então, de fato, assim, se for pensar, o essencial para você ser ali um bom líder, um bom programador, né, um bom colaborador para a empresa é conhecer o negócio. Né? A gente estava conversando agora há pouco, né, que essa geração mais atual de programadores não conhece do negócio a fundo, né? Uma coisa que me deixa maluca é a falta de teste unitário, raciocínio lógico, que o pessoal, né, fugiu ali, não tem. E resolução de problemas. Então, conseguir enxergar o problema de ponta a ponta e talvez... hoje, essa galerinha só olha, assim, aquele pedacinho ali. Então, você manda tirar o copo daqui, a garrafa daqui e colocar aqui, é isso que ele vai fazer. Ele não vai ver se era uma garrafa, se era um copo, o que era. Então, se eu puder dar um conselho para as gerações mais novas, o que eu quero levar ali de futuro volta alguns passos atrás, de verdade, e volta ali nos anos 90, né, que foi a minha época ali, 90, início dos 2000, e faz o teste de mesa, tem as aulas de lógica, de programação, de raciocínio lógico, isso vai fazer a diferença lá na frente, muito grande. Né? Na faculdade, acredito que você deve ter se perguntado isso várias vezes, assim, pra que eu tenho tanto cálculo na faculdade? Nossa, né? Primeiro e segundo ano de faculdade era só matemática. Só cálculo, só matemática, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear. Fala assim, pra quê? Hoje, em dia, eu paro e falo assim, meu Deus do céu, foi a base. Uhum. Como eu uso isso o tempo inteiro, né? Então, meu conselho seria um pouco disso também pra essa turma. Eu nem sei, eu acho que eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta. Não, tá. Falei outra coisa. O que eu quero trazer também é a tecnologia, né? Vocês, cadeira estratégica, olhando para o futuro também, né? Sempre tem que olhar o que está vindo, inteligência artificial, modelos preditivos. Para onde vocês estão vendo que está indo a tecnologia, né? O que vocês acham em relação ao mercado de tecnologia? Para onde a gente está indo? Não sei se a Fê quer falar, mas... Vai lá. Olha, assim, acho que a gente tem duas vertentes bem fortes, né? Uma delas é um pouco Black Mirror da vida, que é a tecnologia te engolir, a IA, né? Eu robô ali. Sempre eu falo com o pessoal ali, com os meus times, eu falo assim, fala por favor e obrigado ao ChatGPT, porque se a Skynet invadir, ele vai olhar que tá vendo que você foi educado, ele não te extermina, né? Então aí... Bem isso. Então a gente tem, né, um avanço muito grande, muito rápido da tecnologia, que se você pegar aqui os últimos... A evolução humana, na verdade, assim, os últimos 100 anos são de, assim, um boom, né, evolutivo. Tem até um livro, uma sequência de livros, né, que fala o problema dos 3 corpos, que ele conta justamente um pouco disso, né, que é a invasão ali de uma civilização alienígena e ela fala exatamente isso. O ser humano, nos últimos 200 anos, fez isso, não sei o quê, e nos últimos 20 e tantos anos, que é o que a gente deu um salto tecnológico absurdo. Então, se olhar para trás, assim, os anos 2000... A gente estava falando de um celular CDMA ainda, né? Que o pessoal nem vai saber o que é, analógico, que não mandava SMS, de repente mandou SMS. Aí veio o digital com imagens e de repente veio o primeiro iPhone para a gente ter mini computadores na mão. O celular que a gente tem hoje na mão, ele é mais potente do que um computador dos anos 2000. Muito mais potente. Então, e 20 anos. 20 e pouquinhos anos que a gente tem de diferença. Então, esse salto tecnológico que a gente tem me assusta um pouco. Porque a humanidade ela não está preparada ainda para lidar com a inteligência artificial solta. Né? Uma inteligência que
ela se autoalimenta, que ela toma suas próprias decisões, tanto que hoje as inteligências artificiais, elas são controladas, elas não tomam as próprias decisões. Teve um caso de uma inteligência artificial que ficou solta ali um dia na internet e virou neonazista. Precisou fechar, desligar tudo. Então, o futuro realmente é a gente começar a ter maturidade o suficiente para evoluir nesses aspectos. E evolução em nanorobôs, por exemplo, né? Então, para cura de doenças. Então, vai ser também uma mudança muito de paradigma do ser humano, né? Eu lembro muito que a gente via os Jetsons e via a Rose, o robô, e falava assim, nossa, será que um dia isso vai ter? Eu quero uma. Uma casa com 2 meninos. É isso. Babá, marido, preciso de uma urgente. A gente tá chegando perto de ter isso, mas o quão maduro o ser humano tá para entender que ela é um robô de limpar a casa, né? E aí você vê tanta bizarrice no mundo que acontece no dia a dia, né? Então, eu acho que, pelo menos assim, para os próximos 10 anos é amadurecer o que a gente tem hoje, né? De 5 a 10 anos é amadurecer. Não sei se vai evoluir tanto mais, porque foi muito rápido. Para evoluir mais um pouco em 10 anos. Acho que a gente vai amadurecer. E aí, quando a gente tiver maduro o suficiente, vem o próximo salto. E aí, estamos falando de nanorobô, a gente está falando de uma inteligência artificial capaz de tomar decisões, né, sozinha. Eu enxergo um pouco assim o futuro. Acho que nesse ponto a Fê trouxe uma fala que eu me recordo muito de um evento do Gartner que eu estive em 2018. Eu adoro o Gartner porque eles trazem previsões assim que na prática ao longo do tempo você vê que está acontecendo. Em 2018 eu estava num evento do Gartner e um dos speakers falou assim, nós vamos vivenciar os próximos 5 anos o que nós não vivemos nos últimos 50. E foi verdade. A gente, nos últimos 5 anos, né, de 2018 a 2023, a gente passou por uma pandemia. A gente conseguiu, como humanidade, liberar um conjunto de vacinas a toque de caixa. A gente conseguiu acelerar os e-commerces, acelerar a digitalização de vários negócios. Nasceram negócios digitais, nativamente. Banco digital, ele tem, né, um pouquinho... né? Você pega, né, o Nubank, o Violeta, né, ele tem 10 anos aí de vida, agora está valendo mais do que um Itaú. No Brasil, né? O Pix. Então, se a gente for olhar, nos últimos 5 anos, nós como sociedade conseguimos fazer o uso da tecnologia como se fosse um quebra-cabeças para achar soluções. Essa história só está começando. Eu ouso a dizer, inclusive, que a próxima grande quebra de estágio tecnológico, a IA vem, e eu acredito que ela vai maturar nos próximos 10, 15 anos de uma forma muito acelerada, mas a gente ainda está vivendo um processo muito de concepção do que se quer, não está se falando ainda de segurança, de governança, os dados, quando você solta, vira neonazista, aquela coisa toda, então não está legal ainda, mas os modelos estão crescendo. O próximo divisor de águas para mim é quando a gente tiver o chip quântico. Aí o jogo muda. Muda radicalmente. Porque com chip quântico, aí vai ser possível colocar nanorobôs. Vai ser possível a gente ter mais Sofias, aquele robô que ganhou a cidadania árabe, né, que vem. Aqui tem uma mudança como houve quando a gente saiu do disco em vinil para o CD. E depois do CD para o streaming. Esses são saltos. Eu acho que agora a gente está próximo, né? A gente teve um lançamento recente da Microsoft, o Majorana 1, que é o primeiro chip quântico. Isso ainda não está, né? Foi feita aí uma publicação, tem muito material, mas ainda não está sendo visto. Eu acho que vai mais uns 2, 3 anos. Logo, logo a NVIDIA também vai soltar o seu, e aí a gente vai ter um salto na robótica. Então, a gente tem visto alguns ensaios, a gente tem visto algumas empresas com algumas tecnologias, mas na hora que a gente tiver isso, a robótica de uma forma mais racional, com o uso de uma generativa que trate emoção, que trate muitas dessas coisas que ela ainda não trata,
aí sim vai vir algo mais disruptivo na sociedade. Funções muito operacionais que mexem hoje em linha de produção, de carregamento de caminhão, isso tudo vai sumir. Como já, né, sumiu o dinheiro físico que está indo embora, as agências. Se vocês forem andar, não tem mais agência de banco. Os negócios estão transformando, mas eu acho que esse é um movimento. Então, se você me perguntasse, Ana, se você vai apostar em alguma coisa e eu tivesse dinheiro para ir para a Nasdaq, inteligência artificial que nada. Aposta no quântico. O quântico vai mudar o jogo. Essa é a minha forma de ver. E eu só coloco uma pimenta adicional. As empresas de tecnologia, quando tiveram o advento do nascimento da Nasdaq, elas passaram a ter que entregar resultados trimestrais. E esses resultados trimestrais é o que pode estar gerando um pouco de confusão nos lançamentos. Então, você pega, por exemplo, a cada semana a gente tem um lançamento de uma versão nova de IA. É da ChatGPT, agora é da DeepSeek, aí a Cloud, aí é da Gemini. Se você for olhar, são todas empresas quase de capital aberto. Elas são promovidas, as receitas vêm de novidade. Mas essas novidades vão ficar? Eu, como contratante de tecnologia, que escolho tecnologia para plugar no negócio, para fazer sentido, olho para isso e falo, talvez não seja agora a hora. Ou se é por um contexto pequeno. Porque imagina eu gastar milhões de reais para fazer uma escolha, uma aplicação ali, usando uma GPT da vida, sei lá, a versão acho que está com 4.5, foi lançado essa semana, 4.5. Daqui a um ano está na 10, na velocidade que está. Eu vou jogar dinheiro fora agora e vou ter que desenvolver lá na frente. Economicamente, é viável eu, como uma líder, pegar um orçamento de uma empresa e fazer esse tipo de investimento? Ou eu faço, ou eu deixo muitos irem à frente, aplicarem, aprenderem, e depois, na hora exata, eu vou lá e entro. Claro, tem momentos e momentos, né? Mas eu vejo que muito da nossa vida vai mudar com o quântico, porque aí todos os equipamentos, os semicondutores que hoje tem, desde uma televisão na nossa casa, a um robô que faz a limpeza de pó ali, que a gente vê agora. O carro tem um monte de semicondutor. Ao celular, aí tudo vai passar por uma transformação. A gente fica imerso no nosso cenário de desenvolvimento, né, de aplicações, e tem toda uma jornada embarcada. Estava falando com a Hidrovias esses dias e eles fizeram um modelo de machine learning para predizer o nível do mar, né, para saber ali o quanto que subiu, né, o quanto que vai subir. Então, tem muita coisa bacana aí no mercado. Muita, né? E é incerto, né, qual que vai ser o futuro. Vocês têm visto alguns projetos legais que estão usando, estão se aproveitando, mas que dão resultado, né? Eu acho que no final, vocês em cadeira estratégica, né, a implementação de tecnologia tem que dar resultado, né? Seja a nível de produtividade, seja a nível de dinheiro na ponta, né? E vocês veem algum projeto bacana, né? Vocês participaram de algum projeto nesse sentido? Nossa, assim, você falou de machine learning, né? Numa dessas empresas que eu trabalhei, a gente estava justamente refinando os algoritmos para definição de rota. Aí você fala, não, mas isso já tem, né? Vocês têm Poxa, o Waze está aí. O Waze está aí para carro e para caminhão. Nas estradas, por exemplo, quando você vai fazer um retorno, o retorno para um carro é um, o retorno para uma carreta é outro. Muitas das vezes o retorno você passa por baixo de uma ponte. Uma carreta não passa, dada a altura. Então, existe muita coisa. Mas a especificidade dessas coisas para determinados setores, determinados contextos de negócio, elas ainda estão sendo muito exploradas, né? Outro dia eu estava vendo um case que me chamou bastante atenção com robótica, onde eles estavam melhorando a capacidade de produção do tomate. E com drones eles estavam conseguindo visualizar qual pedaço da produção precisava colocar
pesticida, adubo, que hoje, em alguns casos, se coloca em todo lugar, né? Então, assim, a tecnologia está avançando em muitas frentes. Então, eu acho que vai muito da especificidade daquele setor, da agricultura, do negócio. TI tem que estar muito próximo do negócio, viver a operação. Eu brinco muito com os meus times que, assim, TBC, tira o B da cadeira e vai lá. Vai lá, senta lá, entende. Você tem que ter empatia pelo que está acontecendo lá fora. Se não tiver, não adianta. Sentir a dor alheia, né? É o que falta. Descer no chão de fábrica, né? É isso, descer. Botar a mão na graxa. Sentar do lado ali do time de operações, que a fonte da verdade ali, o seu termômetro é o time de atendimento e operação. Você sabe que se o seu sistema está com problema... o time de operações. Time de operação. O time de operação ergueu a mão, você já sai correndo porque alguma coisa está acontecendo. Eles não gritam à toa, né? Exato, eles não gritam à toa. Assim, participar de algum projeto... Já participei de vários projetos bem legais, de cunho social, de tecnológico, assim. Nesse momento, a gente está aqui no Get Ninjas com uma mudança muito grande de paradigma e de rumo da plataforma, né? Então, voltar a plataforma para ajudar o cliente e não o contrário. Né? Então, focar no cliente. A gente tem muito problema, não só a gente, né? Eu falo assim, o mundo tem muito problema com fraude. Você vê aí os bancos toda hora mandando uma mensagem falando não entrega sua senha, né? Você tem fraude de WhatsApp, agora tem até fraude de pessoas se passando por grande empresa tentando te contratar para pegar seus dados. Então, assim, é uma fraude atrás da outra. Então, como que a gente mitiga essa fraude? Como que a gente consegue se colocar no lugar do cliente, sentir a dor dele para trazer o trabalho? E aí, só com a tecnologia e trabalho em conjunto, né? Não dá para falar assim, sozinho a gente vai lá e dominar o mundo e resolver tudo. E eu vejo muito a inteligência artificial sendo utilizada no e-commerce para justamente conseguir identificar algumas coisas que o ser humano levaria um pouquinho mais de tempo para identificar. Então, a inteligência artificial, eu acho que nesse momento no e-commerce ali vai ser bem forte para identificar riscos. Então, onde dá para utilizar logo de cara, a identificação de risco, usa IA. Ela vai te ajudar ali muito. Jornada do cliente. A gente tem um case bem bacana aqui de impacta com criativos ali através de uma campanha e-commerce. E uma das coisas que a gente fez aqui se eu tenho um criativo, eu jogo numa inteligência artificial, quais são os sites que são recomendados para esse criativo, né? Então, foi uma das coisas que a gente acabou utilizando para otimizar a campanha do cliente, né? Então, o cliente usa a plataforma e ali ele tem insight de acordo com a campanha que ele quer. É um case bem bacana. Falando um pouquinho, conselhos para mulheres que querem crescer em tecnologia. Não tenham medo. Resiliente. Seja paciente, resiliente. O mundo vai tentar te passar uma rasteira, mas levanta, ergue a cabeça e vai lá. Resiliência, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? E tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem em algum determinado momento você fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ou algumas vezes por dia, dependendo. Dependendo do momento, dependendo às vezes várias vezes ao dia. Tá tudo bem, você não precisa ser forte o tempo inteiro, você não precisa lutar o tempo inteiro, né? Pode respirar, né? Então, o conselho e não desista. Não desista do seu sonho jamais. Vai ter um monte de gente que vai dizer que não vai dar certo. Eram 60 homens e 5 mulheres. Nossa, nunca uma mulher se formou. Se formou, né? Acho que a gente, por coincidência, fez o Unicamp também. Eu também fiz. Então, assim, nossa, uma mulher formada, mestre no Unicamp. Não, ainda mais que não é mestrado integral. Nunca vai acontecer. Acontece. Não desista. É isso. Eu acho que assim, não tenha medo. Mas se tiver, vai com medo mesmo. Não fica certo. Eu acho que o principal ponto é confiar em si mesma.
É desenvolver a habilidade de que você vai cair, mas você vai se levantar. Você não vai acertar todas as vezes, mas o fato de você se levantar, outras vão olhar para você. E se você foi capaz de se levantar, eu vi, né, isso acontecer, algumas mulheres caírem e elas se levantaram. Então, puxa, se eu cair, eu vou me levantar e eu vou continuar o meu caminho. E tá tudo certo. Eu não preciso ter o lugar de nenhum homem. Eu preciso ter o meu lugar. O meu lugar vai vir naturalmente. Né? Eu acho que, fazendo uma reflexão outro dia com algumas mulheres, a gente precisava começar de alguma forma, né? E algumas fotos, eu outro dia estava pesquisando no chat GPT e me veio ali, quando eu soube qual era o tema da conversa aqui, eu comecei a pesquisar algumas fotos antigas de mulheres que começaram a desbravar, né? Qual que era a vestimenta? Não dava para ver de vestido, que era a vestimenta da mulher de 60 a 70 anos atrás. Para ser aceita no contexto, as mulheres começaram a usar calça, o que não era factível. Mas por quê? Porque elas precisavam entrar num ambiente que não era o ambiente delas. Hoje a gente já pode vir de vestido, pode usar uma saia, né? Isso já não é algo que eu tenho que me preocupar, porque alguém já quebrou essa barreira. Então, vai com medo. Vai com medo mesmo, vai com frio na barriga. Que uma hora vai acontecer. E você vai achar o seu lugar. Não precisa ficar com medo, não precisa brigar com Deus e o mundo. Se aceite e caminhe. Né? As coisas vão naturalmente acontecer. Inspirador. Fernanda, o que você diria para você lá atrás, né? Mais jovem? Compre Bitcoin. Boa. É verdade. Nossa, se tivesse comprado naquela época, meu Deus do céu. Você duvidou? Todo mundo duvidou, né? Raras as pessoas que não duvidaram. Muito raro. A gente fica se perguntando onde está aquele cara que comprou uma pizza por 10 bitcoins. Eu lembro, alguma coisa assim. Hoje ele teria, acho que 10 bitcoins dá, acho que 10 milhões de dólares. Negócio assim. Não sei quanto tá o Bitcoin hoje. Mas brincadeiras à parte, na verdade, se eu pudesse encontrar aquela Fernanda lá de trás, eu ia abraçar ela e falar assim, você conseguiu vencer. Assim, fica firme que você vai conseguir vencer. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Acho que é o que eu gostaria de falar pra Fernanda lá atrás, dar esperança pra ela. Porque por muitas vezes na minha carreira eu me vi sem esperança. Falei assim, isso nunca vai ser pra mim. Eu nunca vou conseguir chegar em tal lugar. Eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Então, encontrar a Fernanda lá e dar um abraço e falar, vai dar tudo certo. Bora lá. Eu acho que eu falaria pra Ana mais jovem, você pode. Em alguns momentos na minha carreira, na minha vida, logo quando eu saí ali, finalizando o meu colegial técnico, entrando na faculdade, eu não é que titubeei, mas você olha e você fala, será que eu vou conseguir? Eu lembro de uma conversa, porque assim, antes de escolher tecnologia, eu estava com meus pais indo fazer uma compra do supermercado. Naquela época a família ia para o supermercado fazer compra, né? E no banco... pela internet. Né? Hoje em dia, olha só a mudança, é a tecnologia. Na verdade, eu gosto de ir no mercado, tá? O problema do mercado é que eu sempre vou para pegar uma coisa e... acaba pegando um monte de outras, né? Um carrinho. E aí, nessa ida no supermercado, eu falando com meu pai, né? Minha mãe me ajudando ali, interlocutando. Eu tinha 2 áreas para atuar. Ou desportos, e eu jogava vôlei, eu fiz peneirão, aquela coisa toda. Eu seguia com processamento de dados. Eu lembro que nem hoje, assim, meu pai vira pra trás e falou assim, você quer morrer de fome? Porque uma mulher no esporte? E o que é esse negócio aí de processamento de dados? Vai trabalhar, vai fazer secretariado, vai fazer outra coisa. E ali já começa a questão, puxa, será que vai dar mesmo? Mas com o jeitinho da mãe pedindo, deu certo. Aí fui para a área de processamento. E aí você fala, nossa, é bem isso mesmo, deixa eu seguir aqui. Então, eu voltaria e falaria assim, não, vai dar certo, vai. Segue aí o que você está pensando em fazer, você vai dar umas escorregadas, mas você vai levantar.
porque resiliente pra caramba você é. Não preciso nem dizer se vai pra esquerda ou vai pra direita, não, vai. Então, eu só fortaleceria nesse momento para seguir, só isso. Porque isso, acho que acaba a gente fazendo essas reflexões, né? Depois lá na frente você fala, puxa, se eu tivesse sido um pouquinho mais firme ali, teria dado... Mas eu acho que eu não... Talvez eu nem estivesse aqui conversando com vocês, se fosse diferente, se tivesse sido diferente. Pô, que legal. E hoje, o que a gente pode fazer para garantir que as mulheres cheguem em cargos de liderança como vocês, sejam inspirações também como vocês, né? Acho que a gente falou bastante, né, de ações que nós podemos, como líderes, tomar e incentivar, engajar. E acho que é isso, assim, é incentivar, engajar, ser o exemplo, né? Tem hora que a gente vai escorregar ainda, não é porque a gente está na posição que a gente está, ou né, tenho 44 anos, que eu não vou escorregar, vou fazer alguma merda ainda, com certeza. E tá tudo bem fazer essa merda também. Então, mostrar que existe um ser humano, e você é um ser humano factível, que você pode errar, que você ainda não sabe tudo, né? É possível aprender sempre mais. Então, não é só porque você está nesse cargo que você não vai ouvir quem está abaixo. Muito pelo contrário, ouça quem está abaixo, né? Então, é isso, assim, é incentivar ainda mais e tentar puxar pelo braço ali algumas para subir. Tem uma mensagem aí legal pro pessoal? Ih, cara, aí você pegou, porque eu sou péssima com isso, né? Devia ter falado que eu tinha feito a colinha aqui. Boa. Olha, é exatamente o que a Ana falou assim, ó, não desista. Não desista. Não deixe o medo te paralisar. É basicamente isso. A gente tem muito medo, nós mulheres temos muito medo de tomar uma... eu falo por mim, principalmente, de tomar uma decisão, de ter uma mudança na vida, né? Às vezes o medo da mudança te paralisa, né? Então não deixa o medo te paralisar. Vai lá, não desiste não. Dá a cabeçada. Vai pra cima. Vai pra cima. E uma mensagem aí pro pessoal, o que você... Vem junto. Vamos junto. Tem espaço para todo mundo. Não precisa ficar com medo, né? Cara feia todo mundo vai ter, desconforto vai ter, mas a gente consegue, vamos junto, né? Vamos nos unir. Tem várias oportunidades que eu acho que a mulher faz de uma forma muito interessante, muito diferenciada, a visão mais periférica, a visão agregadora, tem muita coisa bacana. E a gente não precisa ser igual aos homens, a gente precisa trazer o nosso melhor à tona. E naturalmente o nosso espaço está conquistado. É isso. Legal. Lá no LinkedIn, como que o pessoal te acha? Ana Negoro. Ana Negoro. Pô, tem bastante publicações muito bacanas lá, acompanho. Tem um grupo lá de CIO para mulheres, né? Isso, MCIO. Eu me associei agora no final do ano. É uma associação focada, né, em lideranças femininas, em a gente impulsionar essa liderança nas empresas, uma rede de apoio. Tem grupo de transição, tem um grupo de voluntárias que apoia, tem grupo de desenvolvimento, de treinamento. A gente é muito estimulado a participar de eventos e trazer mulheres e mentorar mulheres também. Então, é um grupo bastante vibrante, né? Tem mulher de todos os locais do Brasil, de São Paulo, do Rio, do Norte, do Sul. Então, é uma energia muito bacana. E eu estou super feliz de estar ali, né, compartilhando muita coisa com elas. Um beijo enorme aí para as MCIOs e para a Ione, que está me mentorando agora nesse processo todo. Muito obrigada, né? A Fernanda, não sei se está, porque são tantas mulheres, eu não conheço a maioria, mas se junte a nós. Vai ser um prazer tê-la lá. E, obviamente, tem alguns outros, né, grupos também que eu participo, do C-Levels, com o Marco ali, com a Maria, engajando vários grupos de CIOs. Assim, a gente tem que ter um setor
né, com bastante interação, porque às vezes a dor que eu vivi e que eu superei, eu posso dar de ajuda para outras pessoas que estão passando pelas mesmas problemáticas. Então, acho que é uma coisa da gente poder se ajudar também. Com certeza. E como o pessoal te acha lá? Fernanda Passos. Pô, legal. Também te adicionei lá, acompanho bastante, tem bastante publicações legais. Tem algum grupo que vocês participam? O pessoal pode te chamar lá, né? Pode me chamar. Não, eu não faço parte de nenhum grupo específico voltado para isso. Então, por falta de tempo mesmo, completa e total falta de tempo agora que eu estou voltando à minha vida normal, digamos assim, depois de 10 anos aí que eu tenho um pouco mais de tempo, finais de semana, sábado, domingo. Mas eu faço parte de uma comunidade, a Striders, que é uma comunidade de líderes, e ela tem ali alguns treinamentos específicos para a liderança feminina, né? Então, faço parte da comunidade Striders nesse momento. Pretendo me engajar mais, né? De me abrir um pouco mais, mas estou indo um pouco devagar aqui para não ter um burnout. Não por trabalho, agora por um monte de atividade extras depois, né? Então, tirando o pé um pouco. Não, legal. Muitíssimo obrigado, aprendi muito, né? Como eu sempre falo, aqui eu sempre venho de peito aberto para aprender, né? A gente tem que, em temas, né? Esse tipo de temas, se desconstruir e pensar cada vez mais, né? Sobre como eu tenho uma filha e eu quero que elas sejam referência e inspirações como vocês. Então, obrigado pelo papo, adorei. E estão super convidadas para outros papos. Que bom. Não, super agradeço o convite. Conhecer a Fernanda foi um prazer enorme. Prazer né? foi meu conhecer. Liderança, né? Você sente a vibração dela falando de tecnologia. Muito bacana. Super agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje e espero que o público que assista goste do tema de hoje. Tenho certeza, vão gostar. Obrigado, viu, Fernanda? Muito obrigada a vocês também. Ana, obrigada aí pela oportunidade de conhecer. Estou encantada com a sua carreira, né? Toda a sua história. Obrigado por compartilhar aqui comigo também. Bacana. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.